Vamos dar início então à nossa terceira aula, os fundamentos do exame físico ortopédico. Com essa aula, teoricamente, nós terminamos esses fundamentos básicos do exame físico ortopédico. Nós já abordamos nas aulas anteriores já o exame de coluna, o exame neurológico. Na segunda aula, avaliamos a parte de membro superior, ombro, cotovelo, punho e mão. E nessa última aula, vamos avaliar a parte de membros inferiores, avaliando a parte de quadril e pelve, tanto a parte adulta quanto a parte pediátrica, infantil, o joelho e tornozelo e pé. Como sempre, uma pincelada de pontos importantes que a gente tem que abordar durante a anamnese, como sempre, a anamnese completa, sendo feita direitinho, tendo atenção para alguns pontos como a idade, o sexo do paciente, algumas atividades ocupacionais que ele possa realizar. Por exemplo, quanto maior a idade que a gente tem no paciente, como está se apresentando para a gente, com uma queixa de membros inferiores, a gente sempre tem que pensar no quadro de uma artrose, uma osteoartrite nas articulações. Pacientes mais jovens, uma faixa mais pediátrica, um recém-nascidozinho do sexo feminino, branco. A gente tem que sempre, quando estiver avaliando esse paciente, tentar fazer uma avaliação em relação à displasia, desenvolvimento do quadril, o DDQ, que era a luxação congênita de quadril, já numa faixa maiorzinha, dos 11 aos 15 anos, uma queixa de dor também em quadril. A gente tem que pensar em quadros como epifisiólise, por exemplo, já uma faixa etária de 4 a 8 anos, já sexo também mais masculino, a gente pensa na doença de Pert, no caso até da epifisiólise, que é essa faixa de uns 11 a 15 anos, geralmente em meninas a apresentação é um pouquinho mais precoce, geralmente até uns 13 anos, já no menino um pouquinho mais tardia, já começa a partir dos 13 anos, que geralmente é próximo a essa parte do estirão do crescimento. Outras coisas também que a gente tem que estar avaliando nesse paciente é em relação à atividade que ele esteja fazendo. Por exemplo, o paciente que tem uma atividade mais esportiva, a gente tem que pensar em lesões ligamentares que ele possa estar apresentando, ou então atividade que ele tem um impacto maior, uma sobrecarga articular maior. Também pensar em quadros de osteoartrite, osteoartrose. Então, isso já vai ajudando a gente a raciocinar um pouquinho do quadro que o paciente possa estar apresentando para a gente. No histórico da doença atual, como sempre, a gente segue a mesma sequência, fazendo essas perguntas de quando, como começou, onde, o padrão da dor, a intensidade, que isso vai ajudando a gente também no raciocínio. Por exemplo, o paciente chega para a gente numa faixa, um adolescentezinho mais jovem, se queixando de uma dor em quadril esquerdo, que começou de forma meio súbita há alguns dias atrás, geralmente limitando o movimento dessa criança, tendo dificuldade de fazer apoio nesse membro, sem histórico de trauma, porém, sempre quando faz esse apoio, sem uma dor mais forte, enfacada, ele classifica essa dor como muito limitante, então ele pode chegar com uma queixa de dor 9 em 10, que ele não consegue fazer esse apoio. Geralmente, uma dor localizada no quadril, mas irradiando um pouco para a área da virilha, face anterior, medial de coxa. Já tinha até relatado que piora com a carga, melhorando com o repouso, piora com a movimentação de rotação também do quadril. É bom sempre afastar e perguntar se teve algum quadro de febre junto para afastar artrites infecciosas. E o tempo que dura essa dor, se é uma coisa direta, se é só realmente na movimentação. E uma coisa importante da gente avaliar, sempre o paciente mais até jovenzinho, pediátrico, que chega com uma dor, uma queixa de dor em membros inferiores, muitas das vezes chega se queixando de uma dorzinha no joelho. A mãe fala, meu filho está mancando, está andando diferente, e chega com uma queixa de claudicação, queixando-se do joelho, a face interna do joelho, mas boa parte das vezes essas dores da face interna do joelho, elas são oriundas do quadril. Então, toda criança que chegar com queixa de claudicação, se queixando de joelho, você tem que olhar para o joelho, mas tem que olhar para o quadril também, que boa parte das vezes a origem da dor não é no joelho, essa dor no joelho acaba sendo referida por uma inflamação do nervo obturatório, acaba sendo uma coisa mais mesmo no quadril. E nesse caso que a gente relatou, dessa dor no quadril, nesse paciente, a gente tem que pensar numa epifisiólise aí, numa parte mais instável, mais aguda, que a gente tem que avaliar esse paciente, às vezes, além, obviamente, do exame físico, um examezinho complementar, para ver se tem realmente esse descolamento da epífise proximal
do fêmur. Outra coisa que a gente tem que direcionar são diagnósticos diferenciais, dentre eles as dores radiculares. O paciente pode chegar com uma dor na região da frente da coxa e ser por uma compressão de raiz de coluna, L2, L3, da parte também circulatória, insuficiência vascular. É muito frequente o paciente chegar com sensação de dor, peso nas pernas, mas você juntando a história dele na anamnese, junto a parte do exame clínico que você vai estar avaliando o paciente, você começa a suspeitar mais de uma insuficiência vascular, ou presença de varizes de membros inferiores, ou pigmentação na região. A própria retenção também de líquido na parte circulatória, paciente que não está com uma pressão muito controlada, diurético não está muito direito, ele pode ir direto num ortopedista se queixando de edema de membro inferior, mas mais do aspecto de dor, que o paciente não sabe discernir muito bem se essa dor está sendo um desconforto pela sensação de peso da retenção de líquido ou realmente algum quadro traumático, tendinoso, ligamentar, que possa estar envolvendo uma dor nessa região. Da mesma lógica também o hipotireoidismo, gerando até um mixedema, o paciente às vezes chega com minha perna tem doído muito, tem inchado muito, e juntando a história com essa parte clínica, a gente consegue discernir também que não é uma coisa tão mecânica, ortopédica assim. Da própria parte fisiológica, pacientes, por exemplo, que são com apresentação pélvica, oligodrâmina, numa primiparidade, a gente também acende uma luzinha de atenção para a displasia do desenvolvimento do quadril, quando pega um bebezinho, uma criancinha mais jovem. O próprio biotipo, às vezes, da criança, um pouquinho mais cheinho, né, mais obeso, um adiposo genital, ou então o outro extremo, de indivíduo muito alto e magro, a gente tem que pensar também em quadros de epifisiólise, desse escorregamento da epífise proximal do fêmur, da parte também em relação ao uso de medicações, quadro de osteonecrose da cabeça femoral é associado também ao uso prolongado de corticoides ou doses maiores de corticoides, consumo de álcool também. Então, o paciente teve uma dor no quadril, mas tem o histórico de uma ingesta alta de álcool, então que fez uso de corticoide por tempo prolongado, seja por doença reumatológica, asma, enfim, a condição que for que ele tenha, você tem uma chance maior de ter essas lesões. Geralmente ocorrem mais na altura do fêmur, mas pode ter em qualquer outra articulação também, tá? Outra coisa que a gente também sempre pergunta em relação ao padrão de alimentação, como em todas as outras vezes a gente citou em relação à ingesta de cálcio pela parte óssea, a resistência, e o padrão de sono, porque dependendo da queixa, às vezes a gente repara que o paciente tem queixa em diversas regiões, padrão de sono irregular, e a gente acaba pensando também na parte fibromialgia. Do exame físico, é sempre a mesma divisão. Você vai fazer a inspeção estática e dinâmica, avaliando algum abaulamento, alguma lesão, algum desvio. A parte dinâmica, avaliando a marcha, o arco de movimento, se tem alguma claudicação, que é eventualmente uma dismetria, né, uma diferença desses membros inferiores do paciente, ele tem uma marcha claudicante. A própria palpação vai identificar a origem dessa dor, em uma boa parte dos casos, principalmente articulações mais distais, como o joelho, o tornozelo, o pé. A avaliação do arco, da amplitude de movimento também é importante para a gente poder avaliar se tem alguma retração da cápsula, alguma limitação da própria articulação por alguma artrose, alguma contratura da musculatura também, que é bem frequente em relação a membros inferiores, e as manobras específicas a gente vai estar levando para chegar à conclusão dos casos também. Primeiramente, em relação ao quadril, a movimentação basicamente na articulação coxo-femoral, e mesma coisa que a gente sempre citou nas outras vezes. Os ângulos não precisam ser decorados, é só para você ter noção da amplitude, para você poder avaliar se esse paciente tem algum aumento, tem alguma restrição. Os movimentos do quadril, a gente realiza flexão, extensão, rotação interna e externa, e adução e abdução, que são basicamente esses movimentos. Esse movimento em cima à esquerda, flexão de quadril, logo ao lado a gente faz a extensão do quadril, embaixo à esquerda a gente demonstra a adução, logo após a abdução e, por fim, a rotação interna e externa. A rotação interna e externa pode tanto ser feita com o paciente em decúbito ventral quanto em decúbito dorsal. No caso do decúbito dorsal, a gente, como mostra essa figura em cima da flexão do quadril, a gente com o quadril não fletido a 120, mas fletido a 90 graus, você realiza a rotação interna e externa do quadril para ver também esses graus de 40, 45,
que varia dentro dessa faixa, podendo ter autores que descrevem como 50, mas enfim, a angulação não é importante decorar. Tem que saber se tem alguma restrição ou não, até de forma comparativa. Um ponto importante quando você avaliar a abdução e a adução do paciente é você ver que a movimentação está sendo só da coxa femoral, que o paciente não está movimentando a pelve ao mesmo tempo. Para você ter essa noção, quando você realizar essa manobra, deixa a sua outra mão apoiada sobre a crista ilíaca do paciente. Porque se você começar a fazer a abdução ou a adução e você sentir que a bacia do paciente, a crista ilíaca está se movimentando junto, você já chegou ao movimento final da articulação. Você está começando a bascular esse paciente e você não precisa mais contar essa angulação como amplitude do quadril dele. Você para até antes da cintura dele começar a mobilizar. A palpação. Palpamos, como sempre, massas musculares, origens e inserções, as espinhas ilíacas, a região das bursas, que é muito frequente queixa dolorosa de quadril, são as bursites. Alguns exemplos mostrando alguns posicionamentos das bursas, a bursa ciática, a bursa do ilho-psoas, o glúteo médio, trocantérica. Então, são regiões que você palpando geram dor nesse paciente. Além disso, a própria parte muscular em si, você vai estar palpando as espinhas ilíacas também, no caso, a antero-superior, que é a origem da musculatura do sartório, ligamento inguinal, você vai palpar para ver se tem alguma dor inflamatória na região. A antero-inferior, o reto femoral, é até uma coisa frequente, o paciente, tive uma partida de futebol, dei um chute, começou uma dor muito grande aqui, próxima à minha virilha, e quando você testa o paciente com uma contração contra resistência, ele aponta a dor nessa região, e você palpando essa área, você vê que tem dor. Então, às vezes, ele faz um estiramento, até uma avulsão da espinha ilíaca, por tração durante uma atividade esportiva. A própria região da sínfise púbica também, que é uma região de tração muito grande, afinal, nessa região você tem a massa da musculatura abdominal, do reto, você tem musculaturas adutoras aí nessa região, o próprio grácil, ele vai estar tracionando essa região, então queixas frequentes de pubalgia, dores nessa região, você palpando o púbis, o paciente refere dor também, você pode fazer pela própria contração da musculatura que se insere na área, para você tracionando também gera dor nessa região. A própria parte posterior também, você palpando a espinha ilíaca póstero superior, você palpando a tuberosidade ciática, você vai vendo se essas regiões também geram processo doloroso nessa região. O trajeto do ciático você pode palpar também nessa área, afinal, ele, apesar de ser uma queixa, entre aspas, de coluna, ele também cruzando essa área, ele pode estar dolorido, ele pode cursar com dor na região glútea, a gente vai ver até mais para frente que ele pode estar pensado, além de na coluna, pela passagem que ele faz na região dos rotadores externos do quadril, na síndrome do piriforme. De testes do quadril, grande parte dessas dores, além de dores articulares, como a osteoartrose, você tem por retrações de musculatura, que alteram a marcha, faz o paciente claudicar, geram dores em membros inferiores. Então, a gente tem que avaliar como estão essas contraturas musculares. Primeira que a gente avalia, que é o teste de Elie, que é a face anterior da coxa, você vai avaliar o reto femoral. Você deita esse paciente, se deixa ele decúbito ventral, vai fazer uma flexão desse joelho. Se ele tiver uma contratura, uma retração dessa musculatura, ele vai levantar a pelve da mesa de exame, mostrando que a musculatura ela está encurtada. Segundo ponto, que é a manobra de Thomas, que você vê a parte flexora do quadril, você testar o ilho-psoas. Nessa, você faz uma flexão do quadril do paciente. Quando essa flexão estiver chegando na parte máxima dela, a perna contralateral vai começar a fletir junto, ao invés de continuar estendida sobre a cama. Isso mostra também que tem uma retração, tem uma contratura dessa musculatura do ilho-psoas. O teste de Ober, que é da parte abdutora, que é da banda, do trato iliotibial, ela é mais chatinha de se fazer, mas você deita o paciente, deixa em decúbito lateral, o quadril a ser examinado, você vai realizar uma flexão do joelho, uma abdução do quadril e uma extensão. E mantendo essa posição, você vai começar a relaxar essa sua mão que sustenta o joelho do paciente e, se o paciente for abaixando a perna direitinho e juntar uma na outra, ótimo. Essa região não tem a contratura. Contudo, você fez a posição, você fez a flexão do joelho, a abdução e extensão do quadril. Relaxou essa tração
e o paciente não consegue aduzir a coxa, ele continua com essa abdução, é sinal que a bandeira tibial dele está contraturada e ele não consegue relaxar essa área. O último que a gente pode avaliar, que é para a contratura, né, para o encurtamento da parte posterior da coxa, os isquiotibiais, você pede para o paciente fazer uma extensão do joelho. Em condições normais, o seu tronco está lá sentado a 90 graus, você faz a extensão e o tronco não mexe. Contudo, se você tem esse encurtamento, para você conseguir esticar o joelho por completo, você projeta o tronco posteriormente para conseguir realizar o final da extensão do joelho. Isso mostra também um encurtamento da musculatura posterior da coxa. O teste do Trendelenburg, nós já vimos também na parte de coluna, é uma lesão que você acaba tendo da musculatura do glúteo médio. Com isso, quando você faz o apoio monopodálico, o glúteo médio que deveria contrair de forma contralateral não consegue e a pelve acaba cedendo para o lado oposto, como mostra na figura. A figura esquerda, com o glúteo médio íntegro, o paciente tira o pé da direita, o glúteo médio da esquerda contrai e mantém o nivelamento pélvico. Já na direita, com a lesão do glúteo médio, o paciente tira o pé do chão e o glúteo médio não consegue fazer a contração, com isso a pelve despencando para o lado que você tirou o pé do chão. Como nós tínhamos comentado, o ciático ele pode sofrer compressão durante a passagem no quadril. O sítio mais importante é na síndrome do piriforme. E o que acontece? O músculo que vai passar entre os rotadores do quadril, entre o piriforme e o gêmeo superior, ele pode sofrer um pensamento por contratura da musculatura do piriforme. Tá? O ciático ele tem variações anatômicas de por onde passa. Essa é a apresentação mais frequente e é que acaba sendo sintomática nessa parte do piriforme. O que a gente faz? A gente tem que, basicamente, na manobra, tracionar a musculatura rotadora externa para ela pinçar esse nervo ciático. Então, a gente pode fletir o quadril do paciente, mantendo ele em adução, fazer uma rotação interna desse quadril. Fazendo essa rotação interna, a musculatura que é rotadora externa vai ser tracionada e vai pinçar o ciático. Essa manobra para testar o piriforme também pode ser feita com a perna em extensão, fazendo uma abdução e rotação interna, partindo da mesma lógica. Você tem que fazer um estiramento dessa musculatura rotadora externa para ela estar pinçando o seu nervo ciático. Teste Patrick, que também vimos na parte de coluna, é para avaliar a articulação sacro-ilíaca, que é um sítio frequente de dor na região da bacia, do quadril, com o paciente mantendo essa posição de flexão, abdução e rotação externa de um lado, o outro mantendo-se em extensão. Você apoia uma mão sobre a crista ilíaca, a outra sobre o joelho, e vai exercer uma pressão nessa crista ilíaca. Com isso, você teoricamente faria um movimento da hemipelve do paciente, forçando a articulação sacro-ilíaca posterior. Com isso, o paciente reclama de dor na articulação sacro-ilíaca, isso é, do lado, no caso da figura, do lado da perna em extensão, que seria o lado direito. A perna esquerda, que está em flexão, se ele se queixar de dor nela, é mais da articulação coxofemoral. Mas como a manobra é para avaliar a sacro-ilíaca, ela seria positiva do lado direito, no caso dessa imagem. Em relação ao quadril infantil, quadril pediátrico, nós avaliamos com uma frequência boa essa parte da displasia, desenvolvimento do quadril, que é aquele pacientinho geralmente feminino, branco, com histórico de primiparidade, apresentação pélvica, oligodrâmino, enfim, tudo que na gestação pode ficar comprimindo o paciente dentro do útero, você pode levar à formação dessa alteração do encaixe do quadril, do fêmur com um acetábulo no quadril. Outras alterações, quando o paciente se apresenta para a gente com DDQ, a gente tem que pesquisar. Afinal, todas as articulações ficaram apertadas. Então, avaliar o pé, se tem algum pé tortinho, avaliar o joelho também, se tem alguma deformidade. Mas o quadril é o que tem realmente a incidência maior. Na primeira manobra, que é de Ortolani, a gente faz o quê? A gente vai pegar esse quadrilzinho e, teoricamente, fazer uma redução dele. Então, com a criancinha deitadinha, os quadris fletidos, você vai pegar esse quadrilzinho, apoiando os seus dedos no trocânter desse paciente e vai fazer uma abdução da perna, da coxa. Fazendo essa abdução, você teoricamente vai projetar a cabeça femoral para dentro do acetábulo.
e clinicamente você sente um estalidozinho, um ressalto local, que é esse quadril sendo reduzido. A segunda parte, que é a de Barlow, você vai testar a instabilidade desse quadril. Seria um quadril reduzido, que você fazendo uma adução dessa coxa, você vai gerar uma projeção, você vai gerar uma luxação desse quadril e mesma coisa, você sente um ressaltozinho desse quadril do paciente. Claro que a criança não vai ficar paradinha, ela vai ficar brigando com você. Então, a linha geral da manobra é você forçar uma luxação e forçar uma redução dessa articulação. E se você sentir o estalido nessa área, um ressalto, um cliquezinho, é sinal que ela tem uma estabilidade, que ela tem uma displasia do desenvolvimento desse quadril. Outras coisas que você pode observar nesses casos de luxação do quadril seria esse sinal, né, de Peter Bage, que é a simetria dessas covinhas da perna, a simetria de pregas. Você vê que um lado às vezes tem mais preguinha, o outro não. Isso se dá pela diferença do membro, pois um lado teoricamente está com o quadril luxado, o outro está com o quadril reduzido. Então, no saldo final, a perna, o membro inferior, a coxa, tendo comprimento diferente, as marquinhas na pele vão ser em altura diferente também. Então, isso já é um sinal clínico que você já repara na inspeção que vai te ajudar no raciocínio desse tipo de patologia. Mesma coisa em relação ao sinal de Hart, o paciente deitadinho, você repara que uma coxinha tem uma abdução maior que a outra, pelo mesmo motivo, uma articulação teoricamente está luxada e a outra articulação está reduzida, está encaixadinha no fêmur. Então ela tem uma restrição da articulação, diferente da articulação que encontra-se luxada. Sinal também de Galease, você vê a dismetria desse membro inferior, mas ela pode ser tanto usada para os casos de luxação, de congênita do quadril, que você vê uma diferença do comprimento dos fêmures, vamos dizer assim, e também pode ser usado para uma diferença, uma dismetria genérica em relação ao membro inferior, um osso realmente estando menor. Nesse exemplo, que seria de um osso estando menor, com essa manobra você consegue avaliar se essa diferença é às custas da tíbia ou se é às custas do fêmur. Olhando dessa forma crânio-caudal, você repara a tíbia. Então, com o paciente com o joelho fletidinho a 90 graus, com os pés juntinhos, alinha bem a ponta dos pés e o calcanhar, para não ter o pé escorregando mais à frente que o outro. Você observa esse paciente e vai reparar, na imagem da esquerda, a tíbia é menor que a outra, então você vê que os joelhos estão desnivelados. Você olhando esse paciente de lado, você vai estar avaliando o fêmur, isso é, um joelho vai estar mais avançado que o outro, então mostra que um fêmur é maior que o outro. E no caso da DDQ, como é uma luxação às custas de fêmur, seria na parte lateral desse exame que você iria reparar alguma diferença. O sinal de Dreman a gente usa para avaliar alguns pacientes da epifisiólise. Claro, numa fase muito aguda e instável, o paciente vai ter dor. Numa fase mais crônica, que o paciente é mais claudicante, não tem uma dor tão aguda assim a movimentação, é um exame mais fácil de ser feito. O que você faz? Você faz a flexão do quadril do paciente, pede para ele fletir, vai reparar que um dos lados, o lado que teoricamente tem essa epifisiólise, ele não vai conseguir progredir essa flexão a menos que ele faça uma abdução e rotação externa desse quadril para continuar fletindo. Por quê? Como a gente mostra nessa imagem do lado da radiografia, como é um descolamento epifisário, como se fosse uma fratura, mas de origem não traumática geralmente, você tem essa epífise escorregando, então você tem uma deformidade óssea na região que quando você faz a flexão do quadril, ela trava de forma mecânica. Então para você conseguir fazer esse movimento, você tem que abduzir um pouco e rodar externo para a articulação ter amplitude para continuar esse movimento. Então isso é um dos sinais que a gente observa do paciente com essa alteração do fêmur proximal. Agora, em relação ao joelho, mesma coisa, a gente avalia o movimento do fêmur com a tíbia, basicamente, movimento, flexão e extensão, tem um certo grau de rotação também, mas clinicamente, quando você vai avaliar, é mais as custas de flexão e extensão. Uma boa parte dos pacientes apresenta até um grau de hiperextensão, que são os pacientes, quando vê na inspeção, com certo recurvato. Observação a gente faz também do alinhamento dos joelhos, serem um pouquinho para fora, sendo varo, um pouquinho para dentro, sendo valgo. Isso tudo na inspeção já te ajuda a raciocinar no diagnóstico da queixa dolorosa com estabilidade que o paciente possa estar apresentando. Da movimentação, como a gente tinha comentado,
existe a flexão, a extensão, podendo ter um certo grau de hiperextensão. Geralmente a hiperextensão não é patológica, exceto naqueles casos de frouxidão ligamentar generalizada, mas você vai ter outros sinais, como a gente até já tinha citado, como a hiperextensão dos dedos da mão, eventualmente até conseguindo encostar os dedos no dorso da mão, a hiperextensão do cotovelo, enfim. Tendo essas outras coisas, você pensa num quadro mais de frouxidão ligamentar, uma hiperfrouxidão. Mas uma hiperextensão normal, ela é direitinha, tá? É até um sinal bom, porque eventualmente quando começa uma artrose no joelho, a primeira coisa que acaba se perdendo é um pouco a hiperextensão dele. Então, até durante o exame físico, um paciente com uma queixa de dor no joelho, você não repara nenhuma hiperextensão durante o exame físico desse joelho, pode ser já um indíciozinho que ele está começando uma artrose. Nessa imagem da direita, demonstra a área de contato da patela com a parte da tróclea femoral. Isso ajuda também que boa parte das queixas do paciente de dor no joelho são as queixas em relação à femoropatelar, as contrapatias patelares. E dependendo do grau de flexão que esse joelho tenha, você vai ter áreas diferentes de atrito em relação à cartilagem. Então, até como uma orientação para esse paciente, ou até para você tentar entender onde é essa lesão, ele pode descrever, a lesão aparece mais com a extensão, com a flexão em 90 graus, em 120. Então, isso tudo vai te ajudando a discernir a lesão onde se localiza, a lesão osteocondral, para você orientar uma atividade física para ele, ou até para durante o exame físico você saber onde procurar essas dores no joelho do paciente. Palpação, tanto para o joelho quanto a parte de tornozelo em pé, é muito importante, que grande parte das queixas das articulações são processos inflamatórios, de tendão, de bursa, a própria parte articular, as linhas articulares, palpando, representando dor, também já mostra alterações articulares, sendo geralmente associados a lesões de menisco, mas a própria parte da inflamação articular, condral, como no caso, quando você vai palpar a região lateral da patela, já mostra também alguma alteração condral. Então, a palpação para o joelho, como no caso também para o tornozelo e para o pé, que a gente vai ver depois, ela é bem importante. Então, regiões que a gente deve palpar no joelho, da face anterior, tem a tuberosidade anterior da tíbia, tendão patelar, quadricipital, você tem medialmente mais a pata de ganso, a linha medial da articulação, você vai ter o colateral medial, da parte lateral você vai ter o tubérculo de Gerdy, você vai ter também a parte da interlinha lateral, colateral lateral, que a gente demonstra mais ou menos nessa imagem. Então, você palpando o tendão quadricipital, você afasta processos de tendinite nessa área. O tendão patelar, mesma coisa. No caso do tendão patelar, quando você palpa com o joelho em extensão, você consegue palpar melhor o tendão em si. Então, nos casos que o paciente tem um joelho um joelho em extensão, e você palpa, ele tem uma dor maior do que em flexão, geralmente o tendão que está mais inflamado e menos a parte da bursa. Isso é uma coisa que te ajuda a raciocinar também. A palpação da linha articular, você vê que o menisco tem uma íntima relação com essa área, então realmente lesões meniscais já podem se apresentar dolorosas com a palpação da linha articular. No caso de artrose, também acaba doendo, mas a artrose é associada à degeneração meniscal, então isso já te dá um indício também do tipo de lesão. A palpação dos ligamentos colaterais, colateral lateral, colateral medial, te ajuda a raciocinar também. A palpação das bursas, principalmente na pata de ganso, que é essa região medial do joelho, você palpando aquela região é um sítio comum de dor. E a própria pata de ganso é formada pelo sartório, grácil, semitendíneo, junto às tendinites, é frequente nessa área também. Enfim, toda essa palpação da articulação é importante, porque ela já vai direcionar também os tipos de manobra que você vai estar fazendo para avaliar que seja ou a femoropatelar, ou avaliar a parte meniscal, ou avaliar os ligamentos colaterais, enfim, isso vai direcionar muito o teu exame físico. De manobra, no caso, em relação à avaliação da femoropatelar, você tem a manobra do teste da apreensão, é a mesma lógica em relação ao ombro, você vai forçar uma posição para gerar uma instabilidade na articulação e, como consequência, o paciente fica mais apreensivo, fala, cuidado, cuidado, estou sentindo que o meu joelho está saindo do lugar. No caso, não é o joelho, é a patela. Mas quando o paciente se apresenta, geralmente ele fala, meu joelho saiu do lugar. E você avaliando, você vê que está vindo da patela pela apreensão
E você fazendo o teste que a gente vai ver posteriormente de gaveta ligamentar ou de estresse invarivalgo, o joelho encontra-se estável. Então, essa saída do joelho do lugar é às custas da patela. A gente vê isso pelo teste da apreensão. Nesse, você vai pegar o paciente, vai relaxar o membro dele, com o joelho semifletido, você vai tentar uma lateralização dessa patela. Fazendo essa lateralização, a patela vai começar a querer realmente luxar e o paciente vai escrever, ó, meu joelho está dando uma sensação estranha. Então, você, da mesma forma que o ombro, você não precisa luxar a articulação. Chegou no ponto que ele começou a descrever essa sensação, você pode estar parando, tá? Uma outra forma também de avaliar essas instabilidades seria você fazendo a flexão e extensão do joelho, forçando a patela um pouco para a lateral. Então, você começa a forçar a patela um pouco para a lateral, vai realizando uma flexão do joelho e você repara que esse trekking patelar, esse trajeto, ele começa a lateralizar. E o paciente, da mesma forma, fala, ó, eu estou sentindo que meu joelho está saindo. Você não precisa progredir para luxar o joelho do paciente. Mas a luxação da patela, a redução também é muito fácil. É só você esticar o joelho de novo, medializando um pouco a patela, que ela volta para o lugar. Mas não é uma coisa boa de se fazer, porque cada vez que você gera uma estabilidade grande, você gera uma luxação, você gera um impacto na região da cartilagem, então você acaba associando uma lesão condral na área. O teste de Zollern você vai também usar para esses quadros de patela, mas no caso não seria um quadro de instabilidade. A queixa não seria meu joelho sai do lugar, seria meu joelho dói na frente, dói para subir e descer a escada, dói para abaixar, dói para ficar muito tempo sentado. Então, você pensando numa lesão na parte osteocondral, que seja da tróquea, da patela, o que você faz? Você, com uma mão, como mostra nessa imagem, vai meio que segurar, apertando para baixo, próximo à patela, junto ao tendão quadricipital, e vai pedir para o paciente fazer uma contração do quadríceps. Com isso, você vai forçar a patela dele a passar por debaixo da sua mão. Como você está exercendo uma pressão nessa área, você está apertando para baixo isso daí, você vai fazer com que o atrito entre a superfície articular da patela e a tróquea femoral seja muito aumentado. Com isso, gerando uma crepitação maior e dor nessa manobra. Gerando a dor, teoricamente, manobra positiva e demonstra uma flexão mesmo da femoropatelar. Na própria parte da palpação, quando você está testando o arco de movimento, é importante nessas queixas do joelho você deixar a mão um pouco repousada sobre o joelho enquanto você faz a amplitude do movimento, testando a flexão e extensão do paciente para tentar sentir alguma crepitação nessa articulação, que geralmente esses quadros de condropatia, patelar, de lesão osteocondral, você tem uma crepitação nessa região anterior do joelho. Tá? O teste de Silver Skilled ele serve tanto para joelho quanto para a parte de tornozelo e pé. No caso do joelho, seria o paciente com uma queixa, um desconforto, um certo flexo, às vezes até do joelho, e você tem que testar isso avaliando o comprimento da musculatura do gastrocnêmio. Como a gastrocnêmio é uma musculatura que ela é biarticular, isso é, ela sai lá de trás do fêmur e vai até o calcâneo, englobando a articulação, então, do joelho e do tornozelo, por isso sendo biarticular, o comprimento dela, a avaliação, depende da posição dessas duas articulações. Então, o que a gente faz? A gente pega esse paciente com o joelho fletido, vai tentar fazer uma dorsiflexão do paciente. Nessa posição, teoricamente, o gastrocnêmio está relaxado. Teoricamente, você conseguiria fazer essa posição. Se nessa posição, que seria na figura B à direita, você não consegue fazer essa dorsiflexão, aí esse encurtamento já começa a ser às custas de outras coisas, como, por exemplo, a musculatura sóleo, que ela é só monoarticular. Ela sai de trás da tíbia e vai para o calcâneo. Então, pode ser às custas só disso. Mas você conseguiu fazer essa dorsiflexão? Ótimo. Você vai fazer a segunda parte do exame, que você vai estender o joelho desse paciente e, se ele tiver essa musculatura relaxada, você vai conseguir manter o pé em dorsiflexão. Se não, ele vai acontecer como na figura A, à esquerda. Ele vai voltar a fazer deixar o pé em neutro ou até uma flexão plantar. Isso é, a musculatura do gastrocnêmio, que não está completamente relaxada, quando você esticar o joelho, ela vai puxar o calcanhar. Tendo isso, você sabe que essa musculatura está encurtada. No caso do pé, é geralmente paciente que pode se queixar de estar andando na ponta do pé, geralmente criança, até início da adolescência, pode chegar a esse tipo de queixa. E a manobra é a mesma coisa, só que você vai estar avaliando mais com os olhos para o tornozelo, não tanto para o joelho.
Outras manobras que a gente faz nas queixas também de joelho são as avaliações do menisco. Nem sempre são associadas com histórico de trauma torsional, geralmente são, principalmente no paciente jovem, mas o paciente com mais idade pode ter lesões degenerativas, pode até fazer lesões complexas nessa região do menisco, tendo também essas manobras positivas. Mas, em linhas gerais, acaba sendo até mais usada para o paciente mesmo que vem com uma atividade esportiva ou um trauma na região do joelho de forma torsional. Existem várias manobras, essas duas são as mais frequentes e simples de se realizar. A diferença é a posição que o paciente vai se encontrar. Na de McMurray, ele vai estar em decúbito dorsal. A próxima que a gente vai ver que é de Apley faz-se em decúbito ventral. Então, dependendo de como você se sinta melhor para estar fazendo, pode ser numa ou na outra, ou se você ficou em dúvida numa delas, você pode tentar tirar a dúvida fazendo a segunda manobra. Na de McMurray, o que você acaba fazendo? Você tem que fazer a flexão do joelho do paciente. No caso, para testar a parte medial, menisco medial, você vai fazer uma rotação externa do tornozelo desse paciente. Você vai pegar rodando, como mostra nessa figura, segurando pela parte do calcâneo do pé, vai rodar externamente. Isso vai projetar as estruturas mediais do joelho e com a sua outra mão você vai apoiar no joelho, deixando o dedo repousado em cima da linha articular. Manteve essa posição? Você agora vai realizar a extensão desse joelho. Fazendo a extensão nessa posição, na ponta dos seus dedos, que se encontram sob a linha articular, você vai sentir um cliquezinho, que seria da lesão meniscal, ou o próprio paciente pode se queixar de dor nessa área. Tá? Isso acontecendo é sinal de lesão da parte meniscal medial. Para avaliar o lateral, é a mesma coisa, só que ao invés de você realizar a rotação lateral, você vai realizar a rotação interna, a rotação medial dessa perna. Da mesma forma, segurando lá embaixo, pela parte do calcâneo, pela parte do pé. E vai fazer os mesmos dois tempos da manobra. Joelho fletido, rodou internamente, vai fazer a extensão, repousando a sua outra mão, palpando a linha articular, para ver se sente o estalido ou se a dor que o paciente viesse queixar se sai dessa região. É sempre importante, quando a gente falar ai doeu, perguntar, como sempre, onde que doeu. Porque uma boa parte das vezes você faz essa manobra, o paciente se queixa de dor, mas a dor não é do joelho, a dor é de você lá no tornozelo dele torcendo para um lado e para o outro. Então, quando ele falar que doeu, você pergunta onde é que doeu. Se ele falar, onde você está aí com o polegar no meu joelho, tá ótimo, é nesse local mesmo. Não, doeu lá embaixo no meu calcanhar, não tem nada a ver, a manobra foi negativa. E o teste de Apley é com o paciente de decúbito ventral, também divide em duas partes. A primeira é que se faz uma tração desse joelho, dessa perna, que é a fase que você testa até a parte mais ligamentar desse joelho, vamos dizer assim. Realizando essa tração, o que você vai fazer? Você vai fazer uma rotação da mesma lógica que a outra, uma rotação externa, no caso para medir, para avaliar o menisco medial, e uma rotação interna para testar o lateral. Com essa rotação realizada, a segunda fase, você realiza uma compressão na região. Fazendo essa compressão, você vai estar forçando o menisco. E você faz rotação medial, rotação lateral, para estressar ou o menisco medial, na rotação externa, ou o menisco lateral, na rotação interna. E a mesma coisa, o paciente tem que se queixar de dor na linha articular do joelho, não é em outra região. Não é a sua mão que apoia na coxa, não é a mão que apoia no calcanhar, ele tem que sentir na região do menisco. Da parte ligamentar, da mesma lógica que a parte meniscal, ela é mais associada com traumas esportivos, com torções do joelho. No caso, quando chega uma queixa para a gente, assim, estava jogando bola, eu acabei que meu pé travou numa dividida, eu torci e caí. Normalmente, quando tem lesão ligamentar, a apresentação desse paciente ele tem um derrame articular bem maior, porque o ligamento cruzado ele é bem mais vascularizado. E quando a lesão é só isolada a parte meniscal, geralmente esse edema articular, esse derrame articular, ele é em menor grau. Tá? Quando não se examina de forma mais imediata um joelho desse de lesão ligamentar, o joelho fica bem difícil de ser examinado. Porque como o edema é tão grande na região, como o derrame articular é tão volumoso, em boa parte das vezes, quando você vai tentar fazer as manobras de gaveta ou de Lachman, você não consegue, porque a articulação já está tão cheia de sangue que você tentando fazer a manobra, você não sente a movimentação, então fica bem prejudicada a avaliação.
Então, esses exames eles são bons para serem feitos na fase mais aguda da lesão ou numa fase um pouco mais tardia, após a regressão desse derrame articular, ou até mesmo sendo cirúrgico. O paciente vai estar bem anestesiado, não vai ter nenhum músculo contraindo para te atrapalhar e você consegue fazer de forma bem fácil. Primeira parte é de Lachman, você vai deixar o paciente de decúbito dorsal, deixando a perna dele, o joelho bem relaxadinho, com uma mão você vai segurar a região da coxa, no fêmur, e a outra você vai segurar a tíbia, com uma flexão mais ou menos de uns 20 e 30 graus. Você fazendo uma anteriorização, você vai testar o anterior, e uma posteriorização, você vai testar o cruzado posterior. E a positividade é o quê? Essa perna ela vai deslocar, ela não vai ficar firme. Alguma das vezes você pode ter alguma dúvida se veio ou não veio. Então, fazendo um movimento mais, vamos chamar de balístico, uma coisa mais rapidinha, quando o ligamento está patente, você sente uma travadinha, você sente um stop. Quando esse ligamento não está legal, você não sente isso, é como se fosse uma coisa mais elástica, porque pode ser por uma retração, uma contração da musculatura que ele esteja segurando. Então, às vezes, fazendo dessa forma, você já consegue ter uma noção um pouco maior se tem ou não tem essa lesão ligamentar. Gaveta serve para a mesma coisa, a diferença é a posição do paciente, que ele vai estar em decúbito dorsal também, mas com o joelho fletido a 90 graus. E para você apoiar essa perna, você geralmente senta sobre o pé do paciente, para evitar que quando você puxa a tíbia, ele estique o membro por completo. Então, nessa posição, você vai apoiar a sua mão na tíbia, dá uma palpadazinha no posterior de coxa, ver se está bem molinha a região. Estando molinha, você força a anteriorização para o cruzado anterior e a posteriorização para o cruzado posterior. Essa manobra pode ser feita também com algumas rotações da perna em neutro, que é frequentemente que a gente acaba fazendo, mas nela você acaba tendo uma certa influência das estruturas mediais e laterais, por estarem todo mundo na mesma posição, e você pode sensibilizar essas estruturas mais mediais e posteromediais ou as estruturas posterolaterais com o posicionamento do membro. Então, nos casos de rotação interna, você vai estar tensionando mais as estruturas posterolaterais e, nessa posição, tem uma peculiaridade também de você tensionar mais a parte dos ligamentos cruzados. Então, às vezes, quando você tem até uma lesão associada do posterior, você tem até uma gaveta aumentada nessa região também, em conjunto, claro, com a lesão do anterior. E com a rotação externa, você tem um tensionamento das estruturas mais posteromediais. Então, com essas variações da posição do pé, você pode pegar também, além da lesão do cruzado isolado, algumas lesões associadas, principalmente nos casos de rotação interna, que tem uma boa associação de lesão do canto posterolateral, que também, se não for reparada no caso ortopédico, cirúrgico, geralmente a reconstrução isolada do cruzado não funciona. Você continua mantendo uma estabilidade rotacional no teu joelho, isso vai estressando o seu enxerto e você acaba tendo uma reruptura desse ligamento. Da mesma forma também, que geralmente lesão de ligamento cruzado tratamento cirúrgico, não tem outro tratamento, os próprios desvios angulares mais acentuados, um varo mais acentuado, ele deve também ser corrigido, porque se você tem um desvio angular muito grande, é a mesma coisa, você aumenta o estresse em cima desse ligamento e a chance de falência dessa cirurgia ela acaba aumentando também. Estresse em varo e valgo, você vai testar a parte dos ligamentos colateral medial e colateral lateral, é a mesma coisa, são quadros de exercícios torsionais. Uma queixa até frequente que existe, o paciente em casa está lavando o banheiro, acaba escorregando de forma brusca, ou tendo alguma aula de jiu-jitsu, alguma coisa, o amigo, o oponente, acaba caindo sobre essa perna dele, sobre o joelho, forçando ele de forma em varo ou valgo. Então, tendo uma história dessa, com uma dor no joelho, você pensa também em avaliar os colaterais, tanto medial quanto lateral. Eles devem ser avaliados em duas posições, tanto na extensão completa, quanto com uma leve flexãozinha também de uns 20, 30 graus. No caso da extensão, você vai estar avaliando, além do colateral, você vai estar avaliando também a parte da cápsula do joelho. Então, se em extensão você conseguir fazer esse estresse, se você tiver um desvio, é uma lesão maior, você acabou lesionando a cápsula articular também. E se você só tem esse desvio, esse varo ou valgo aumentado, com a flexão de uns 20 e 30 graus, geralmente ele é mais centrada em cima do colateral. Nessa imagem a gente mostra esse estresse
invaro e valgo, sendo feito com esse flexozinho de uns 20, 30 graus. Essa primeira imagem à esquerda, você está forçando o joelho para dentro, então você está testando o estresse em valgo. Com isso, você avalia o colateral medial. E a imagem de baixo, você está fazendo o estresse para a parte de fora, para a lateral, então você está fazendo o estresse em varo para avaliar o colateral lateral. E a positividade, você vê que o joelho realmente desvia, faz um bocejo local. O paciente também, além de mostrar essa instabilidade, ele também costuma se queixar da dor. Então, quando fizer essa manobra, faz com certo cuidado. Geralmente, a manobra de cruzado, ela não tende a doer, mas o colateral é doloroso, então faz com uma certa cautela. Por fim, a gente vai comentar em relação ao exame do tornozelo e do pé. É um exame, vamos dizer, bem anatômico da região, que a gente tem que ter essa parte de palpação sendo realizada de forma bem direitinha, que da mesma forma que o joelho, uma boa parte das queixas são queixas inflamatórias, tendinites, bursites, então a palpação vai estar te ajudando muito nessa região. No caso da mobilidade, nós temos que avaliar a tibiotársca, a subtalar, Chopard e a Lisfranc. Que regiões seriam essas? No caso da articulação tibiotársca, é entre a tíbia e o talos. Vendo nessa imagenzinha aqui à direita, a tibiotársca é a primeira articulação. A segunda, vamos dizer assim, seria a do talos com o calcâneo, que seria a articulação subtalar. A outra articulação, que seria de Chopard, seria a articulação que divide o retropé, que seria o talos e o calcâneo, com o mediopé. Então, seria a articulação entre o talos e o navicular, e o calcâneo e o cuboide. E, vamos dizer, a última articulação dessa região, dos ossos do tarso, seria a de Lisfranc, que seria a articulação que divide os metatarsos em relação aos cuneiformes e o cuboide. A movimentação dessas articulações. A tibiotársca, a gente realiza a dorsiflexão e a flexão plantar do tornozelo. A subtalar, a gente realiza a inversão e a eversão. A de Chopard, a gente faz a abdução e a adução. E a última, que seria a de Lisfranc, a gente faz a flexão e extensão do antepé. E o último movimento são das falangezinhas dos dedos, realizando flexão e extensão. Palpação. Ponto importante também, porque boa parte das queixas do pé é dolorosa. Com a palpação você consegue identificar de onde essa dor vem. Então devemos palpar a cabeça dos metatarsos, os espaços entre a cabeça dos metatarsos, que é um sítio frequente de dor das bursites, dos neuromas, maléolo medial e maléolo lateral, juntamente aos ligamentos que ficam em volta dessas pontas ósseas, que geralmente ocorrem nos casos de torção, com fraturas, com lesões ligamentares. A tuberosidade do navicular na face medial do pé você tem que palpar, junto ao tendão tibial posterior que ali se insere. Você vai ter boa parte das tendinites, insuficiência tibial posterior, tendo dor nessa região. Nas próprias entorses também você pode fazer lesões por avulsão dessa área. A base do quinto metatarso na parte lateral do pé você tem que palpar também, junto ao trajeto do tendão fibular nessa região, que mostra o processo também de tendinite, e da mesma lógica que a gente comentou em relação ao tibial posterior, nas torções você pode ter uma tração muito forte do tendão na base do quinto metatarso, fazendo uma fratura por avulsão. A tuberosidade medial do calcâneo você tem que palpar, que geralmente é a face mais dolorosa nas fascites plantares, né, os esporões de calcâneo. O tendão de Aquiles na parte posterior também, na própria inserção que ele tem também no calcâneo para as tendinites, tendesites do Aquiles. Tendão tibial anterior e extensor dos dedos, na face anterior também, que é um sítio frequente de inflamações, de tendinite. Então, as estruturas são mais ou menos essas. Na face lateral, você tem que palpar o talo fibular anterior, também o ligamento fibulocalcâneo, você vai palpar o maléolo lateral, você vai palpar o trajeto do tendão fibular curto, que ele se insere na base do quinto metatarso. Você repara que essas regiões também têm essas bainhas tendíneas, essas bursas na região, então são focos também dolorosos, inflamatórios. Aquilo que o paciente chega, meu pé está doendo muito, está até inchado. Por quê? Porque são quadros de tenossinovite que ele está apresentando. Então, com a própria inspeção e palpação, você já consegue ter uma noção do que o paciente está apresentando. Na parte medial, você vai palpar o maléolo medial. O ligamento deltoide todo, você vai estar palpando todas as bandas dele. Tibial posterior,
mesma lógica na inserção dele no navicular, enfim, todas as regiões que a gente comentou vai estar se palpando para ver se o paciente tem ou não tem dor nessa região. Você até vê nessa imagem anatômica também o nervinho passando por essa área, que seria um sítio comum também de compressão. A gente não vai abordar muito, mas se você tiver uma queixa de parestesia, que começa só nessa parte mais distal, que você vê que não encaixa muito bem com uma dor na coluna radicular, você fazer um tinel local pode dar positividade, da mesma forma que o túnel do carpo, dando choque e dor no trajeto do nervo. Do exame em si, na parte da inspeção, obviamente vai se reparar, da mesma forma que a mão, algumas deformidades dos dedos. No pé, geralmente essas alterações são por processos degenerativos, artrose. Eventualmente, a posição de pisada também pode influenciar um pouco, porque começa a gerar um encurtamento da musculatura flexora, então começa a formar uma garra dos dedos. O maior problema dessas deformidades dos dedos é dor em calçado, que ele começa a atritar no calçado, fazendo calosidade, gerando dor local. E como forma de descrição, da mesma forma que nós temos também na mão, tem o dedo em martelo, que no caso é um pouquinho diferente do martelo da mão. O martelo da mão, na verdade, no pé é o taco de golfe, mas no caso do dedo em martelo, você faz um dedo como se fosse uma garrinha, mas com a falange distal em extensão. É como se fosse um dedo em botoeira da mão, tá? O dedo em garra, aí é igual, você tem a flexão da interflagelana proximal e da interflagelana distal, e gera dor porque atrita muito no calçado, geralmente você tem um encurtamento do flexor. Grande parte dos tratamentos dessas deformidades do dedo do pé acabam sendo cirúrgicas para você conseguir melhorar o posicionamento dos dedos, sendo tanto feita por cirurgias ósseas ou cirurgias de partes moles. E o taco de golfe, que é esse que é como se fosse o dedo em martelo da mão. Sinal de Mulder. Quadro de paciente com queixa de dor na região do antepé, próximo aos metatarsos, mas é um padrão de dor que basicamente não é só dói. Dói e sente às vezes um choquezinho, um choque que se estende para o peito do pé. É um outro ponto de compressão nervosa que a gente tem, que geralmente é o mais frequente que apresenta, que é o neuroma de Morton. O que é isso? É um nervinho do digital que ele passa entre os metatarsos e essa região, às vezes por atrofia do coxinha de pouso, então se o paciente tem um dedo em garra que se projeta mais essa cabeça, os metatarsos para a região plantar, tipo de calçado, enfim. A etiologia que aumenta o trauma local, você começa a fazer com que esse nervinho inflame. Então ele começa a gerar dor local, ele incha formando um neuroma, e essa dor local, como é de origem nervosa, dá uma sensação de choquezinho indo para o pé. A manobra aqui que você faz? Você vai provocar uma compressão maior em cima desse nervo. Então, como mostra nessa figura, aqui está demonstrando um exemplo de um neuroma de Morton entre o terceiro e o quarto dedo do pé. Então, o que o examinador faz? Pela parte plantar, ele com o polegar vai dar uma empurradinha para cima. Se você reparar nessa imagem à direita, você repara que o nervinho está aqui embaixo. Então, se você empurrar com o dedo para cima, você vai tentar projetar mais ainda esse nervo para o espaço entre os metatarsos. Projetou, como na figura A, com a sua outra mão segurando o pé pelos extremos dos metatarsos, pela cabeça do primeiro e pelo quinto, você vai apertar, como se fosse aquele comprimento de mão para machucar o outro. Quando você aperta, mantendo a pressão de plantar em cima do nervo digital, você vai comprimir esse nervo entre os metatarsos. Como consequência, você sente até um estalidozinho local, um cliquezinho, que seria esse nervo entrando e saindo do espaço, e o paciente também costuma se queixar de dor nessa região e até mesmo a sensação de choquezinho no pé. Mas o principal de você sentir é esse cliquezinho na região. Ele faz um clique-clique. Cada vez que você aperta o pé dessa forma lateral para estar espremendo ele, você sente um cliquezinho na região. Teste da ponta dos pés e teste de Jack. São exames que você faz, são manobras quando a queixa é de pé plano. Tá? Pode ser tanto pé plano porque diz que o pé é plano, quanto pé plano que seja doloroso. Normalmente o pé plano normalzinho, que é, meu filho tem pé plano, é o pé plano que a criança vai estar chegando para você. Geralmente a mãe leva a criança, meu filho está pisando diferente, o que você tem que avaliar nessa faixa etária? Se é um pé plano rígido ou um pé plano flexível. Sendo o pé plano rígido, as manobras que a gente vai fazer agora
elas não vão conseguir ser realizadas de forma correta. Por quê? O pé plano rígido é um ossinho que é colado no osso, vamos dizer assim. Então, quando você pede para o paciente fazer uma movimentação, a dinâmica normal do pé não acontece. Então, na manobra que você pede para o paciente ficar na ponta dos pés, o normal é o tornozelo ele varizar. Como mostra nessa figura embaixo, ele tem que ir para a parte da lateral. Ele não pode continuar em valgo, como mostra nessa primeira imagem em cima à esquerda. No caso da criança, quando isso acontece e ela tem o pé plano, a gente chama de pé plano flexível, geralmente associado a uma certa frouxidão ligamentar da região. Quando é no adulto, geralmente é um pé plano doloroso, que ele é mais ligado a uma inflamação crônica do tibial posterior, que é a insuficiência do tibial posterior. E dependendo se ele consegue ou não fazer isso, em relação à dor que ele sinta, a gente vai graduando o grau de lesão até a lesão completa, vamos dizer assim, do tendão, que ele não consegue fazer esse apoio de ponta de pé. No caso do adulto, a gente até faz com apoio nos dois pés e o apoio monopodárico, tendo um pé só apoiado no chão. O teste de Jack, e esse a gente usa mais na criança mesmo, é para a mesma coisa, para avaliar o pé plano. Aquela coisa, a criança nem sempre colabora. Então, se conseguiu fazer com que ela fique nas pontas do pé, ótimo, a gente conseguiu avaliar. Não conseguiu, o que você vai fazer? Você vai tentar pegar o dedão do pé dessa criança, fazer uma dorsiflexão e ver se você consegue formar o arco plantar. Conseguiu formar o arco plantar? Consequentemente, até se você olhar por trás, você vai ver que o calcanhar variza, que nem naquele outro exame que a gente fez da ponta dos pés. Ótimo. A biomecânica do pé está normal, ele tem um pé plano flexível. Outras manobras que a gente faz em relação a pé, agora para avaliar a parte ligamentar, da mesma forma que o joelho, mas envolvida em atividades esportivas, ou no caso do tornozelo em pé, em torção mesmo. Alguém que estava andando na rua inverteu o pé quando foi passar na calçada, estava descendo a escada, não contou direito o degrau, deu uma pisada em falso, acabou virando o tornozelo, o pé. Então a gente deve avaliar essas estruturas. Claro, a primeira parte é a palpação óssea, ligamentar, tendinosa, ficando já mostrando dor que seja na topografia da parte ligamentar, vai te direcionar a alguma das manobras. Manobras que a gente acaba fazendo em relação ao tornozelo. Que nem da forma do ombro, gaveta, segue a mesma lógica. O que você vai fazer na manobra da gaveta, o teste de gaveta? Você vai pegar o tornozelo do paciente, apoiar e vai forçar uma anteriorização. No caso, isso vai testar a parte anterior, o ligamento fibrotalar anterior do tornozelo. Conseguiu anteriorizar, isso é, você sente o pé vindo para frente, geralmente é por uma lesão do ligamento fibrotalar anterior. Se você até fizer esse tipo de manobra com um raio-x, né, o raio-x sob estresse, você consegue visualizar essa anteriorização que ocorre no tornozelo do paciente. Isso também pode ser feito de forma posterior, que nem no caso do ombro, do joelho, enfim, é sempre a mesma coisa. O anterior você vai testar o fibrotalar anterior e o posterior você vai testar o fibrotalar posterior. Estresse em varo-valgo, mesma coisa, você vai testar a parte como se fosse os colaterais do joelho, é a mesma lógica. Você vai forçar um estresse em varo, um estresse em valgo, e a mesma lógica você vai ter. Você vai testar os ligamentos. No caso, quando você faz o estresse em valgo, você vai testar as estruturas mediais, isso é, o ligamento deltoide. Quando se faz o estresse em varo, você testa as laterais, que é o ligamento calcâneo fibular. O próprio fibrotalar anterior acaba sendo um pouquinho envolvido nisso também, que ele é um restritor forte da movimentação lateral do tornozelo, e é a mesma demonstração que a gente faz nessa radiografia. Foi um paciente que teve uma lesão da parte lateral, você fez um raio-x, o primeiro que seria o normal, o segundo com estresse da parte medial, não mostrou muita diferença, e o último com estresse da parte lateral, você vê que o tornozelo abre bastante nessa região. Testa a rotação do talo. Então, no caso da gaveta, testou o ligamento fibrotalar anterior e posterior, o varo e valgo testou o ligamento calcâneo fibular e o deltoide, e o talos vai testar, a rotação do talo vai testar o ligamento que você teria entre a tíbia e a fíbula, testaria a sindesmose nessa região. Então, o que você faz? Você vai pegar esse pé do paciente, vai apoiar a tíbia e vai forçar uma rotação externa desse tornozelo
geralmente mantendo uma leve dorsiflexão desse pé. Para quê? Para você estressar bem a articulação entre a fíbula e a tíbia. Resultado, o paciente tem dor nessa região, mostrando que ele teve uma lesão dessa estrutura também. Teste de Thompson, o que a gente avalia? A gente avalia a lesão do tríceps sural, a lesão do Aquiles. O que você faz nessa manobra? Você pega o paciente com a perna dele relaxada, podendo tanto ser feita com ele apoiando a perna numa cadeirinha, como feita em decúbito ventral com o joelho fletido a 90 graus. O que você faz? Você vai fazer uma compressão na região da panturrilha. Você tendo uma lesão do tendão de Aquiles, você não vai ter a contração reflexa, do tipo, você apertou a panturrilha, então você encurtou a musculatura, como consequência, você traciona o tendão de Aquiles e o paciente deveria fazer uma flexão plantar. Com esse tendão rompido, ele não vai fazer flexão plantar, o pé vai continuar paradinho, mortinho na posição. Isso é sinal que ele teve a lesão. A queixa do paciente geralmente é o quê? Eu estava correndo, fui dar uma freada e uma acelerada brusca no jogo de futebol e senti uma dor forte na batata da perna e estou mancando um pouco. Eventualmente ele chega, se pé de médio pé, ele vai conseguir mexer o pé. Mas se você fizer essa manobra, você vai ver que a lesão existe. E como toda lesão de tendão, você deve fazer o reparo dela para não prejudicar a mobilidade futura desse paciente. E a outra manobra que a gente já comentou em relação ao joelho, aquela de Silver Skilled, a gente faz, só que com intuito mais em relação ao paciente que anda em ponta de pé ou para avaliar o encurtamento da musculatura posterior da perna. Com isso, a gente termina essas 3 aulas desses fundamentos, dessa parte básica do exame ortopédico. Com isso, já começa a ter uma noçãozinha um pouco melhor do que fazer, de como examinar, de como orientar uma anamnese, um exame clínico, para conseguir ter uma resposta boa, ajudar esse paciente e, se necessário, encaminhar para o ortopedista para alguma conduta cirúrgica ou uma avaliação maior nesses quadros. Então é isso. Foram essas 3 aulas. Assistam novamente para estar ajudando a decorar, a aprender tudo direitinho, para facilitar o dia a dia do exame físico de vocês.